Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Fernando Magaldi e hoje vim fazer uma reflexão com você, muito curtinha, para não tomar seu tempo. Porque eu, quando acordei hoje de manhã e peguei um desses meus livros que eu sempre faço leitura de manhã, antes de começar a trabalhar, eu encontrei uma frase curtinha nesse livro aqui, que eu até gravei um outro vídeo falando, do Nova Vicente Pio, pense positivo todos os dias, para poder colocar a mente em ordem, né? Então eu cheguei aqui e achei um pensamento do dia que ele sugeriu para o dia 1º de outubro, né? Que diz exatamente o seguinte: quando a tentativa deixar você exausto, distraia sua mente, relaxe, quebre a tensão. As ideias começarão a fluir novamente. Não sei se você percebeu, mas esse texto curto aqui dele geralmente se encaixa perfeitamente no nosso cotidiano, né? Quando você está estudando para uma prova e deixa tudo para a última hora, você força sua mente, você fica cansado, aí chega na hora daquele branco. Mais ou menos isso aí. Toda vez que você força sua mente e sobrecarrega ela com informações sem se preparar antes, geralmente o que vai acontecer é isso. Você não consegue absorver o conteúdo, né, com mais clareza. O seu corpo, com uma exaustão física, extrai oxigênio, vamos dizer assim, da sua própria mente. Então, para um sistema inteiro se manter, precisa ter uma harmonia. Por isso que nós somos formados de corpo, mente e espírito. Então, se você faz a tentativa, como ele diz aqui, a tentativa, ou seja, a sua busca por melhorar todos os dias, deixar você exausto, ou seja, quando você começa a buscar alguma coisa, você percebe que não está dando conta mais, é hora de dar uma parada, né? Inclusive, do dia 30 de setembro, que é antes, ele fala assim: fique sempre à espreita da grande ideia que pode mudar a sua vida. Ou seja, antes do texto que eu li aqui, ele falou exatamente isso, porque ficar à espreita é você aguardar a oportunidade. Então, por exemplo, você está buscando todo dia melhorar, estuda, depois você pergunta com alguém sobre aquele assunto que você está buscando, você vai na internet, você busca nos livros, você vê com a pessoa, pergunta com as pessoas na rua, discute com alguém, quer impor as suas ideias na marra às vezes, né, que isso acontece normal, por causa do nosso ego que fica nos martelando ali. E a gente, muitas vezes, quando faz isso, é sem maldade mesmo, porque da própria natureza humana nós queremos às vezes mudar o mundo, né? Salvar o mundo, né? Inclusive um amigo meu falou isso uma vez, essa minha tentativa de salvar o mundo, Luiz Fernando Sarmento, que tem canal no YouTube também. E ele contribuiu muito para a sociedade, né? Foi contra o sistema também. Ou contra o sistema que eu estou dizendo é o quê? Ele ir contra o que todo mundo faz, né? Ele seguir a sua própria intuição. Então ele fez muita coisa interessante e uma vez ele falou comigo sobre isso, né, e gravou um vídeo também falando que ele cansou de ir contra o sistema, né, mas ele gosta de fazer aquilo que faz bem para ele, né, tentar salvar o mundo, dando palavras positivas. Então, o que aconteceu? Ele ficou exausto também, né, exatamente como fala aqui. E para ele poder ter novas ideias e fluir, como acontece com qualquer um de nós, ele precisou abandonar alguns afazeres, vamos dizer assim, e começou a se interiorizar, coisas que eu falo aqui no canal, né? Começou a buscar mais a própria intuição do que só o intelecto, né? Porque quando você fica escravo de um sistema e deixa os outros de lado, começa a sua exaustão e você não começa a ter ideias, clareza, para poder pensar e tomar decisões corretas. Então quando ele fala assim, ó, deixar você exausto, distrai a sua mente, ou seja, você às vezes é bom até você se distrair com coisas que você, mesmo que você não dê valor, mas que vai ouvir uma música, ou vai assistir um filme, mesmo que seja apenas entretenimento, não seja construtivo, mas você vai relaxar a cabeça, não se preocupe com isso não, se contaminar, com essa bobeira. Se você tem a sua mente sã, você sabe o que você busca, você não tem que se preocupar com isso, né? Porque às vezes a gente costuma cair na doutrina, né, de achar que, por exemplo, se você for escravo de qualquer sistema, poder trazer um pensamento positivo também, que eu falo muito aqui também. Se você for escravo das crenças, você começa a ficar limitado nesse mundo que você vive, nesse mundo carnal, que não tem jeito, né? Então, se você já sabe o que é positivo, o
que faz bem para você, não tem problema você assistir de vez em quando um filme de ação, por exemplo, que tem violência, que a gente sabe que vai para o nosso subconsciente, ele grava isso e atrai mais para você. Mas se você fizer aquela limpeza mental depois, você vai entreter, de repente, naquele filme, mesmo sendo um filme não tão aconselhável, você encontra alguma mensagem, né, dos personagens, do protagonista, do antagonista, não sei, que vai te fazer ter uma clareza para você poder buscar, de repente, aquela informação que você estava procurando. Estava, de repente, no livro, né, ou de alguma outra coisa que você esteja fazendo. Então, muitas vezes, relaxar, como ele fala aqui, é você abrir sua mente para outras oportunidades, né? Seja boa ou ruim, você vai fazer seleção depois, porque você já tem o seu autoconhecimento aflorado, a sua intuição aflorada, você já tem a sua iniciativa, né, de evoluir todos os dias. Ou seja, você já sabe que quando uma coisa for ruim entrar no seu cérebro, você vai saber meditar depois, né, para esvaziar esse copo, vamos dizer assim, né, de informações ruins, negativas. Então, o segredo da felicidade também é você não se preocupar muito com isso. Não se preocupa muito com as doutrinas, não se preocupe muito em saber tudo, porque isso é impossível, né? Você pode ver que a minha biblioteca não é grande, né? Muitas coisas que eu tenho estão em PDF, e se eu gostar algum dia do livro, eu vou querer conseguir esse livro físico, ter na mão, para poder pesquisar, né, da forma mais profunda. E assim que a gente vai fazendo no mundo. Você vai estudando aos pouquinhos, vai aprendendo, pergunta para um, para outro, aprende na rua. Eu aprendo muito, mudando de assunto, mas focando sobre isso. Quando eu quero arejar a cabeça, eu saio de casa, aí eu vou na rua e começo a observar, vou observando a movimentação das pessoas, observo o comércio, observo as pessoas que moram na rua, observo os animais, as plantas, tudo. E isso que está ao meu redor faz parte do meu cotidiano. Então, meio que acontece com você, a mesma coisa. Você absorvendo o melhor de tudo que está ao seu redor, você também está aprendendo, né? Então você não fica preso a ter que dominar uma disciplina, por exemplo, né? Uma disciplina acadêmica. Porque isso não vai fazer você ser uma pessoa melhor. Vai fazer, na verdade, você ser apenas uma pessoa que tem mais conhecimento intelectual, né? Literário. Só que muitas vezes, para que exista informações, né, como essas dos grandes pensadores, por exemplo, até de grandes livros que eu tenho aqui, precisa alguém viver primeiro, né? Você está no mundo, você tem que observar o mundo ao seu redor para você poder formular essas lições, vamos dizer assim, para poder passar para frente, para as outras pessoas, para as próximas gerações, para que ela se espelhe ali e comece a agir intuitivamente, tirar o melhor de si, não decorar o que os outros querem que você faça, que eu já falei sobre isso, né? Você não tem que imitar ninguém, você não é papagaio. Você tem que extrair o melhor de si a partir dos exemplos de outras pessoas. Então, por isso que quando você extrai o melhor de si com a cabeça mais arejada, quando você se distrai um pouco dos estudos, você para pensar, você relaxa, você vai meditar, vai para a natureza, vai respirar um ar puro, vai conversar com alguém, eu vou jogar a conversa fora, as ideias começam a aparecer. Você vê uma situação, você olha para um lado, você vê às vezes uma cor, você vê um carro passando, você vê uma pessoa conversando, tem um insight, tem aquela ideia. Aí você está ouvindo uma música, né? E de repente você presta atenção naquela letra, opa, isso está querendo dizer alguma coisa, entendeu? Então esse tipo de coisa que eu estou falando, você observar aquilo que você não vê, você enxergar aquilo que você não enxerga, porque é tão comum a gente ver as coisas ao nosso redor o tempo todo sem dar atenção, né? E é comum nós não aprendermos com isso. Então, aprendizado diário. Você aprende o tempo todo. Deus manda informações para você o tempo todo. Ele manda lições para você o tempo todo. Ele manda mensageiros para você o tempo todo. As mensagens são mais simples. As mensagens estão dentro de você. Por isso que eu falo que você tem que aprender a discernir, aprender a estimular a sua própria intuição, o seu eu interior, o seu Cristo interno, o seu subconsciente, que pela ciência que nós sabemos hoje, mais de 90% do que existe no mundo está aqui, ó. E se você usa menos de 10%, imagina o poder que tem dentro de você, né? Por isso que eu falo, nós somos co-criadores de Deus, nós somos o próprio Deus na Terra, encarnado, manifestados.
para poder transformar esse mundo. Por isso que quando a pessoa quer tocar Deus, encostar Deus, ela não consegue. Porque ela acha que ele é, como se diz, é um ser palpável, vamos dizer assim. Mas não é bem assim. Na verdade, Deus está mais perto do que você pensa, começa dentro de você. Né? Quando você aceita Deus se manifestar dentro de você, você começa a entender que não é difícil assim. Você não precisa ter todos os conhecimentos do mundo, você só precisa ser uma pessoa simples. Seja simples, seja sábio. E como disse Hermógenes, José Hermógenes, no livro que eu li dele uma vez, a sabedoria só se manifesta quando você tem a certeza de não ser conhecedor dela, não ser possuidor dela. Né? Porque muitas vezes as pessoas estudam, quer ser o sábio, quer ser o sabichão, aquele que sabe tudo, o especialista. Aí ele para de aprender e percebe depois, lá no fim da vida dele, que tudo que ele aprendeu foi apenas a ponta do iceberg. Não foi nem a gota d'água que ele tinha que saber. Né? E muitas vezes, para você aprender, você tem que desconstruir muitas crenças. Você tem que deixar de lado muitas coisas que impuseram na sua cabeça como ser aquilo que é importante na sua vida. Eu só quero dizer para você que antes de você meter a cara em qualquer estudo, como eu faço também, eu estou aprendendo a me policiar, eu estou passando essa informação para você, é que você aprenda a relaxar. Aprenda a manter a harmonia de corpo, mente e espírito. Não adianta nada você se preocupar em fazer fisiculturismo, fazer muito exercício e deixar o seu intelecto e sua espiritualidade de lado. Não adianta você decorar todos os livros, fazer um monte de faculdades, fazer um monte de situações acadêmicas, vamos dizer assim, buscar sabedoria dessa forma o tempo todo e abandonar a sua espiritualidade e abandonar o seu corpo, ficar enfiado só no quarto. E não adianta também você só ir na igreja, você ficar rezando, pedir a Deus para fazer tudo por você e você não fazer sua parte. Entendeu? Então, sem harmonia não existe felicidade. Sem harmonia não existe prosperidade. Sem harmonia você não atinge a sabedoria divina. Então, aprenda a relaxar. Aprenda a dar o melhor de si sem se sobrecarregar. Quando você perceber que está na hora de parar, pare então. Pare tudo. Vai arejar sua cabeça, converse com alguém, joga a conversa fora, mas tenha certeza que na hora certa Deus vai mandar a informação correta, clara na sua mente. Que aí você já vai estar em harmonia e pronto para receber aquilo que você tanto buscou. Ok? Bem, essa foi a mensagem que eu queria fazer bem curta, mas acabou ficando longa. Mas o recado está dado. E se você gostou desse vídeo e você quer ouvir algumas palavras amigas e buscar um pouquinho desses meus estudos independentes que eu sempre faço aqui, eu tenho meu livro, que é um resumo, né, de tudo isso que eu sempre falo por aqui, se chama Em Busca de Mim. O link está aqui na descrição do vídeo e você vai encontrar lá muitas informações boas que vão te ajudar a se desenvolver sem depender de ninguém, sem ficar dependendo de ficar decorando livros e mais livros, mas você simplesmente extrair o melhor de si mesmo, para que você se ajude e ajude as outras pessoas e, consequentemente, mude o mundo que está ao seu redor de forma positiva. Ok? Bem, o recado está dado. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido as sugestões que eu dei aqui. Espero que você esteja sempre buscando ser uma pessoa melhor todos os dias, porque só assim você vai mudar o mundo ao seu redor, sem se estressar. Ok? Por enquanto é isso. Um abraço a todos. Fique sempre com Deus. Acredite sempre em seus sonhos e até a próxima. Tchau, tchau.